Ela podou, por exemplo, e você sabe disso, o Carlos Alberto de Nóbrega, que ajudou muito o Renato Aragão, o sonho dele era ter o Renato sentado naquele banco. A mulher dele não deixou o Renato ir. Não deixou? Não deixou. Nesse corte do Salada Podcast, o escritor Rafael Spaca revela que o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega adoraria fazer o encontro de lendários entre ele e o humorista histórico Renato Aragão em seu programa Praça é Nossa. Rafael Spaca revela que a responsável para que esse encontro nunca acontecesse foi a atual esposa do Renato Aragão. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei e de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos cortes. Obrigado. Agora, por que o Didi, ele era um herói e de repente ficou tão mal falado até? Essa é a explicação, isso tem a explicação. É a Lília. Você acha que é? Não é acho, é fato. Se você olhar, observar, antes da chegada da Lília, do namoro e casamento, o Renato não tinha hater. Era um cara amado no Brasil todo. Ele ia aonde ele ia, se ele fosse na padaria, ele tem uma avalanche. Essa história de Dr. Renato surge com a Lília. É real isso do Dr. Renato? É real e eu vou te explicar por que é real. O Renato, ele mora numa mansão, certo? Ele mora, e pouca gente sabe disso, mora ele, a mulher dele, a Lília, a filha Lívia. Isso é que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa tem uma outra filha dele que chama Juliana, que eles escondem essa menina. A Juliana assim? foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. Eu vou chegar nessa história da Juliana, mas vou primeiro falar dessa questão do Dr. Renato. Então, se você mora numa mansão, cara, para limpar a casa não é fácil, você precisa de funcionário, certo? Para fazer comida, se você não tem então você precisa de funcionário. Então, quem chegava na casa do Renato, a Lilian falava assim, é o seguinte, ó, quando você for falar com ele, não é Didi. Você chama ele de Dr. Renato. Vem daí o negócio. Então não é... O Renato. Não foi o Renato que impôs isso. E também não é aquela lenda que falam, aquela história, que ele falou isso pro manobrista, Não. que o cara foi pegar o Tanto carro é que dele. nunca acharam esse manobrista. Mas tem essa lenda, não tem? Mas é mentira. É mentira isso. É mentira. Mas essa história do Dr. Renato existe. Que falam que o manobrista foi pegar o Que carro, foi demitido e tal. Isso não. que aí ele falou, não, foi Não. chamar ele de Didi? Não, Isso Didi não. Mas assim, dentro da casa tem essa lei. É Dr. Renato. É uma regra ali imposta. Não chama ele de Didi. Isso quem impôs foi ela. Acho que depois que ficou mal falado isso aí, acho que hoje não deve Aí o que existir mais acontece, isso, né? Cara, funcionário fala, imprensa. Claro. E aí ganha essa repercussão toda. Fala de Dr. Renato. Mas quem pôs isso foi ela. Né? Então aí começa. Ele era um cara acessível, com ela ele passa a ser um cara inacessível. Né? Então, as entrevistas, os depoimentos, as participações, é ela que começa a assessorar ele. Então, ele não dá entrevista pra cá, então ele começa a criar essa fama de antipático. Né? Aí o que ajudou também muito foi o próprio Dedé, que virou o principal hater dele. Porque quando eles brigavam, era o Dedé que mais falava mal do Renato. Isso nessa época que eu te falei de 83. Sim. Ele era o porta-voz dos dois. Então teve muita briga dos dois, via imprensa. Isso está no meu livro lá, Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e de Se Expressar, que eu chamo de biografia em primeira pessoa dos caras. Quase 800 páginas de aspas dos caras. Então tá lá, tá tudo comprovado. Tá o dia, o mês e o ano que o cara falou aquilo. Tá no jornal, tá documentado. Como é que é o nome desse livro? Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e Se Expressar. Foi lançado pela editora Madre Pérola. Dá pra achar esse livro ainda? Tá Tem? na Amazon. Vê se acha a capa Acha do aí, livro. pode. Põe Tá livros na Rafael. Amazon. Maravilhoso esse livro. Livros Rafael Spaca. acho que Pode deve pôr na aparecer. Amazon, tá lá. Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e Se Expressar. Vou lançar pela Madre Pérola o livro do documentário, as entrevistas. Esse ano também. Esse aí, ó. Tem uma entrevista do Boni aí, ó. Tá vendo esse bônus aí? O Boni falando dos Trapalhões. Caramba. Então você pegou frases que eles Peguei 4 mil falaram. documentos em jornais, revistas, podcasts. O que o cara falou? Eles contam a história deles. Então tem um capítulo da separação. Tá o Renato falando mal dos 3. Tá o Dedé falando mal do Renato. Com o dia, né, dia, mês e ano, que aquilo foi falado, e o local onde que ele deu. Cara, Então, você é maluco. Você 4 anos fazendo um trabalho isso, cara. desse. 800 páginas esse livro. E aí. Você fala assim, vai ser processado pelo cara? Como que eu vou ser processado? Me fala. Você entendeu? Tá tudo ali, foram eles Tudo que falaram. documentado, cara. Tudo documentado. Eu falo que esse livro, por exemplo, é a minha peça de defesa. Se ele um dia for me processar, eu falo, tudo que eu falo tá aqui. E aí, como é que era esse lance aí do Dedé hatear o Didi? Então, o hater que eu falo é o seguinte. Então, ele, de 83, ele era o cara que falava mal do Renato, na imprensa, e o Renato dos outros 3. E quando ele lança lá a turma do Didi e tal, e não chama o Dedé começa a falar mal dele também. Isso já nos anos 2000, né? Então cria essa rivalidade, então todo mundo fica do lado do Dedé, que é o mais fraco.
Ele no Comando Maluco e o Renato na turma do Didi. E os dois brigam na audiência. E um falando mal do outro na imprensa. Né? Então, além da questão da Lilian, tem o fator Dedé. Depois o Renato convida o Dedé para integrar a turma do Didi e tal, eles fazem as pazes lá no Criança Esperança, os caras se abraçam e tal, e esquecem, mas o Dedé ajuda a construir essa fama de má imagem ali. Do Renato. Caramba! Mas dá a impressão, assim, você tem alguma mágoa com a mulher do Didi? Da mulher do Didi? Sim. Nenhuma, cara, nenhuma. De verdade, assim, não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho nada. A questão toda é que eu vou contando a história, entendeu? Então, por exemplo, por que você não entrevistou o Renato? Porque a mulher do Renato tá no papel dela, assessoria de imprensa e tal. Eu acho equivocado? Acho. Podou a participação dele no meu documentário. Mas ela não podou só a participação no meu documentário. Ela podou, por exemplo, e você sabe disso, o Carlos Alberto de Nóbrega, que ajudou muito o Renato Aragão, o sonho dele era ter o Renato sentado naquele banco. A mulher dele não deixou o Renato ir. Não deixou? Não deixou. Mas por quê? Porque não deixou. O Dedé participou do Persona em Foco, lá, em homenagem. Os caras da produção pediram um videozinho do Renato pra falar do Dedé. Ela não mandou o videozinho. Então ela faz isso com todo mundo. Caramba! Na homenagem pro Dedé. Eu participei, eu tava lá. Eu perguntei por que o Renato. Não, a gente pediu, ela não mandou. Então tem isso, da Lilian. Ela assessora mal ele, ela não conduz bem a imagem dele, diferente, por exemplo, da Florinda lá com o Bolanho, você entendeu? Sim. Por isso que eu tô falando, tem as diferenças todas, né? Você vê que tem muito produto do Chaves, tem exposição, tem mais coisas do Chaves no Brasil do que dos Trapalhões. É verdade. Não é louco isso? Verdade. Camiseta, caneca, encontro de fãs, teve exposição no MIS, teve em vários outros lugares, em shoppings e tal. Dos Trapalhões não teve nada. Esse é um ponto. Voltando para Lilian. O que eu acho importante contar, né? Para as pessoas entenderem, porque a gente tem que dar nome às coisas. Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.